Bacana, um oferecimento. Aspeb Benefícios, aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. C-Transbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder, tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts. Bacana, tudo bem? Olha, nós estamos aqui hoje com o João, que está comigo do meu lado, e a gente veio conversar sobre uma coisa diferente, que é a questão de taças de vinho. Pois é, você sabe que as pessoas que gostam de vinho são sempre muito interessadas em novidades e informações, e é uma história de aprimoramento, na verdade. E o João está aqui e faz um tempo que o João se envolveu com esse universo, né, João, do vinho, né? Pois é. Sabes que a minha origem é a doceria amorosa. Doce com vinho só se for um muito licoroso. Então, assim... Como é que você foi parar na história do vinho? Rapaz, eu vim parar porque eu procurei uma alimentação mais saudável. Sim. Então, não conhecia aqui o Santa Orgânica. Fui em busca de uma alimentação mais saudável, comecei a frequentar o restaurante e, num dado momento, a proprietária disse que queria vender. Eu fiquei temeroso de ela vender para alguém que saísse dessa linha de comida saudável, né, e funcional, e acabei comprando o restaurante. Então, assim, isso se tornou um grande hobby e um laboratório de estudo para mim, tanto da gastronomia e do vinho, que eu... O vinho veio depois do restaurante. O vinho veio depois do restaurante. Então, vinho é assim, uma consequência do restaurante, é isso? Exato. Eu costumo falar que eu tenho uma workaholic. Pronto. Então, eu, antes do restaurante, antes de 2020... Meu hobby é trabalhar. Meu hobby é trabalhar. Tudo se transforma em trabalho. E, assim, antes de 2020, eu nem sequer degustava vinho. Eu Sim. não bebia... né, eu não ingeria bebida alcoólica. A não ser para, como diz um amigo meu, soltar as juntas e poder dançar com a minha esposa numa festa. Aí dava uma desinibida. Né? Só assim? Só assim, 3 shots de vinho, aliás, 3 shots de uísque, papá, eu já começava a achar que eu era o Fred Astaire. Só achar, mas não, não era. Então surgiu com a história do restaurante. Exato. Aí... comecei a interferir nos pratos, né? É o que chama de restaurateur, ou seja, aquele dono do restaurante que está ali junto na elaboração, no negócio, na administração, mas junto diretamente com o chefe, interferindo nos pratos. Ou seja, aí você quis incluir o vinho nesse cardápio dos pratos do restaurante e aí você foi estudar sobre o vinho. Na realidade, como eu te falei, o workaholic e o meu patrão é o meu cliente. Então, assim, eu olhava o vinho e dizia, eu não bebo vinho, mas eu vendo vinho. Então, assim, eu preciso conhecer disso para poder oferecer melhor e saber o que eu estou vendendo. Saber se era o melhor vinho, Sim. Enfim. Então, nessa minha busca, né, eu comecei como todo mundo, do básico. Vou beber sozinho, vou beber para saber que sabor tem. Só que aí, workaholic. Comecei a estudar um pouquinho mais. E na minha ânsia, né, por conhecimento e estudo, eu comecei a degustar taças. Por quê? Porque chegava um casal, aí o marido gostava de um vinho mais encorpado e a esposa de um vinho mais suave. Sim. Como atender os dois com o mesmo vinho? Né? Então, aquela coisa assim, meu cliente é meu patrão.
comecei a ver que as diferentes taças dariam e entregariam sensações diferentes com o mesmo vinho. Então esse foi o que me norteou. Eu preciso atender a esposa, que gosta de um vinho mais suave, e ao esposo, com um vinho mais encorpado, sendo o mesmo vinho, somente através das taças. Então, como todo, degustador de vinho, o primeiro formato de taça que se apresenta é esse. Aí você começou a estudar as taças. Cada formato de taça, sem restrições. Bebi vinho, tinto em taça de champanhe, para ver o que acontecia. Bebi em copo, bebi em taça alta, taça baixa, todos os tipos de taça. Por que as taças são importantes para a degustação do vinho? Pois é, no início, quando eu comecei a ver e estudar melhor, o formato dela, a quantidade de vinho servido e o que se chama de bouquet. Ou seja, esse vinho é igual um perfume, então ele solta o seu aroma. Sim. Se eu tenho uma taça, o bouquet. Se eu tenho uma taça mais com um bojo maior, naturalmente aqui vai ter uma quantidade maior de perfume bouquet do vinho. Então, na hora da ingestão, eu respiro uma quantidade maior e identifico melhor cada característica aromática do vinho. Sim. Então, dessa taça, eu passei para uma Borgonha. Por que a Borgonha? Você vai ver, essa é uma taça normal de vinho, que muitos denominam como a de Bordeaux, e essa é uma taça Borgonha. Por causa do formato, e ela entrega sensações diferentes. Porque aqui, ela tem uma parede mais reta. Aqui ela já tem uma parede que, como o aroma do vinho, ele tenta sair, mas ele volta de novo para dentro. Então ela dá uma concentrada nessa buquê do vinho, né? Então aí eu fui experimentando. Mas essa aqui não significa que seja errada. Ela simplesmente te entrega um prazer sensorial diferente dessa. Certo. Aí eu fiquei, vamos, E na minha não limitação, como eu sou muito recente no mundo do vinho, na degustação, eu não tinha limitações. Ou seja, os paradigmas não me prendiam. Então eu cheguei e disse, se eu não tenho compromisso com o mundo do vinho e sim com o meu cliente, essa que é uma taça indicada para espumante, eu fui beber tinto, beber branco. Fiz a degustação de todos os vinhos, sem restrição nessa taça. E gostei muito dela, Tanto que eu criei uma marca própria, Sim. Fiz um acordo comercial com o fabricante e ele rebatizou essa taça como Le Sommelier du Vin. Antes ela era Pinto Bandeira, que é o grande polo de espumantes no Brasil, e eu fiz um acordo comercial com ele para botar a minha marca, porque eu realmente gostei muito dela. Então, em 2021, que foi a minha primeira viagem para a França, mas já degustador de vinho, porque antes eu viajava para a França, eu só comia, viennoiserie, biscoitos, massa folhada, croissant, sobremesas, ou seja, tudo direcionado para o meu negócio amorosa. Aí, em 2021, primeira vez que eu fui degustar vinho. Fui na Borgonha, fui em Champagne e terminei a viagem em Bordeaux. E lá eu servi um enólogo, Um enólogo de profissão com 30 anos de mercado. E disse para ele tomar tinto nessa taça. Ele estranhou a princípio, mas a gente conversou bastante, ele se propôs. E ele disse, deu uma sensação boa, agradável. Não esperava que essa taça fosse dar uma resposta tão boa para vinho tinto. E ao final da sessão de degustação, ele me estimulou e falou assim, João, qual seria, na sua opinião, a taça perfeita? Aí eu disse, de certo que seria uma esférica.
Mas assim, uma coisa casual, né? 7 dias depois eu estava de volta ao Brasil e era feriado. Aí lá vai o workaholic de novo. Se eu falei, eu tenho que fazer, né? Algo assim que todo empreendedor parece que, né? Quer fazer. Aquele, vamos lá, tem que fazer. E nessa, eu fui projetar uma taça. Porque se eu dei a minha palavra, que eu sou muito assim, né? Se eu disse que eu acho que a melhor seria uma esfera, eu tenho que viabilizar aquilo e não ficar... Aí você foi criar uma taça. Aí fui criar uma taça. Sim. Então saí para o meu projeto, Que é esse? que é esse aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito do significado dessa esfera, primeiro. Tá. Na minha conceituação, mas se eu falei que era uma esfera, por que eu falei que era uma esfera assim de bate-pronto? Porque uma bolha, uma esfera, aquelas bolhas de criança, sopra Isso. a bolha de sabão, ou seja, ela surge naturalmente, né, no mundo. A natureza cria aquela bolha, foi feita, ela está ali, redondinha, uma esfera perfeita. As outras formas são formas criadas. A mente humana e a criatividade, o design, são belas, mas elas não são naturais. Sim. Eu disse, então tenho que ter uma forma de aparecimento espontâneo na natureza, uma esfera. Mas eu não posso beber numa esfera fechada, então tem que ter um corte. Aí eu fiquei partindo do conceito, se uma taça surgisse na natureza, tipo, por ação do vento, de uma água jorrando, de um pingo numa caverna para poder cavar o bulbo, se ela surgisse, quais proporções ela teria? Aí eu fui pesquisar e fui ver que o número divino, que vem da proporção áurea, que é denominado Φ, que é 1,618, e denominado número de Deus, que vem da proporção áurea, que alguns acreditam como a proporção que Deus fez o mundo. Sim. Está nas galáxias, na Terra, nas plantas, nas proporções humanas e em todo lugar. Um conceito que tem é ubiquidade, ou seja, parece aquele título do filme, tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo. Então, no reino animal, no reino vegetal, nos minerais e até mesmo no espaço. Então, isso já é, assim, comprovado, já é fato que essa proporção está em todos os lugares. Então, daí começou. Sendo que a mais famosa característica foi dada... Característica não, manifestação. Manifestação foi através da sequência de Fibonacci. Basta dar um Google, sequência de Fibonacci, vai ver toda essa relação que tem o número de Deus, o número áureo. E no final a gente chega no homem dentro da esfera, né? Pronto. Que foi criada por Leonardo da Vinci. Ou seja, que aquele é o homem vitruviano, aquele desenho. A gente tem a imagem, bota a imagem, vocês vão constatar. Vão reconhecer. Então, ali era esse homem vitruviano era um problema eu digo assim, uma descrição feita 200 anos antes de Cristo por Marcos Vitruvius e que ninguém tinha conseguido materializar num desenho. Da Vinci fez pela primeira vez. Da Vinci conseguiu, né? Então, por isso que ficou tão famoso. E nessa resolução do problema, Da Vinci entrou em contato com a proporção áurea. A proporção áurea, ela foi usada, hoje se comprova, na pirâmide de Quéops, né? Matematicamente comprovada hoje, na arquitetura grega, na música, nas composições de Mozart, Beethoven e Johann Sebastian Bach. Então, assim, as grandes obras dele, as mais proeminentes, hoje se consegue comprovar que elas foram utilizadas essa sequência de Fibonacci. E isso fez você começar a imaginar como seria essa taça.
um dimensionamento. Ou seja, se ela está na natureza, se ela foi usada na arquitetura para agradar e na pintura para agradar o sentido da visão, se ela foi utilizada na música para agradar o sentido da audição. Ela é utilizada nas logomarcas? Pronto, vamos falar de algo concreto. Que as pessoas lembrem hoje, né? Hoje, vamos lá, mas isso é coisa do passado e o presente? Pronto, a logomarca do Twitter, totalmente projetada com a proporção áurea. Da Apple, proporção áurea. Da Pepsi, proporção áurea. Da Nike, proporção áurea. Então, vamos falar aí dessas empresas que estão aí, sucesso. Foi a proporção áurea responsável? Não, foi um plano de negócios. Mas eles pegam como o símbolo de beleza e harmonia. Eu não sei se você vai lembrar da logomarca do Bacana. Mas ela é exatamente isso. Baseada porque tudo que nos representa a natureza é algo que nos torna confortável. Porque tem referência. O Detran está levando a educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas e instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito, porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. Detran e você, juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Banpará lançou o cartão Afinidade. Com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou Internet Banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Banpará. Banpará. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Para o governo do Pará, tal mãe, tal filho. A gente cuida das mães, assim como cuida dos filhos, com uma rede de saúde cada vez mais fortalecida, com acesso ao ensino superior para as mães e educação de qualidade para os filhos, com proteção para elas e oportunidade para eles, porque não tem melhor presente para as mães do que um futuro para os filhos. Governo do Pará. Finalmente chegou o mês das mães. Quer coisa melhor que mãe? Não existe coisa melhor que mãe, né? Agora, filho e filha bacana, dá presente bom para as mães. Olha esse sofá, chama sofá ilha. São várias configurações, você pode separar, você pode deitar. É praticamente uma cama, imagina na casa da sua mãe. Essa é uma das novidades que veio lá da Feira de Móveis e Decorações que aconteceu em São Paulo. Pois é, mas temos outras novidades. Você pode conferir nas nossas lojas, mas também pode conferir no e-commerce, nas redes sociais. Imagina você entra no e-commerce, faz a sua compra e recebe na sua casa. Por falar em receber, a Eletromóveis entrega em Salinas e também em mais 20 municípios. O móvel vai lá, chega na tua casa, na casa da tua mãe, na verdade, né? Chega lá montadinho. Pois é, vale a pena você dar uma passadinha aqui e olhar um presente para sua mãe. Tem uma novidade, toda sexta-feira desse mês teremos sorteios. Todo mundo que fizer uma compra acima de R$200 concorre a 4 sorteios, 4 super brindes da Eletromóveis. Aqui você sabe, atendimento diferenciado e estacionamento. Aceitamos todos os cartões de crédito em 1 mais 9 vezes. A Eletromóveis é o local ideal para você comprar o presente para sua mãe. Porque afinal de contas, meu amigo, ninguém merece mais um bom presente do que a mamãe.
Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Resto do Porto, espaço gastronômico e de eventos em Belém. Bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida e degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus, dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua, seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui, que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença, o custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preço justo, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá, Alcindo Castelo esquina com Antônio Barreto, @My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados. No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará, por todo o Pará. O Detran está levando a educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas, instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito, porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. Detran e você, juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil, é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento para cozinha. Mas olha aqui o meu salãozinho bombando também. Segui os passos dela e consegui crédito no Banpará. Empoderamento passa de mãe para filha. Banpará empodera. Força e valor para o trabalho da mulher. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui é só isso mesmo. Já essa aqui... Entendeu? Parecem iguais, mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Aí, bom, beleza. Mas aí você tinha ideia na cabeça e tinha que saber se isso ia ter um efeito que proporcionasse uma sensação agradável às pessoas. Exato. E aí você desenhou
como é que foi a parte de chegar até o desenho? Ou seja, o molde. Como é que saiu o primeiro molde? Tá. Primeiro molde. Assim, não é uma peça de design do João Barros. Sim. Ela é uma peça de cálculo matemático. Pronto. Então, a sequência de Fibonacci, a proporção áurea e as medidas dessa taça, elas são naturais. Eu simplesmente fiz uma aplicação matemática para um objeto utilitário. Certo. Então, cada medida, a base, o comprimento da haste, a altura, o diâmetro, o corte, tudo é matematicamente calculado e dá corpo ao objeto. Tá. Mas aí o objeto foi desenvolvido. Foi desenvolvido. E aí você tinha que saber se esse objeto poderia transmitir às pessoas uma sensação agradável na degustação do vinho. Exato. Ou seja, você tinha que fazer um teste, né? Isso. Quem fez o primeiro objeto? Quem fez a primeira taça? Olha, a primeira taça foi por impressão 3D. Essa é uma dádiva que a gente tem hoje da modernidade. Né? Eu fui em São Paulo com o projeto matemático. Sim. Se é matemático, ponto. Foi impressa. Basta colocar os números no computador. É impresso, é impresso. Mesmo que fala? Impressão tridimensional. Né? Foi a primeira em São Paulo. Foi a primeira em São E Paulo. aí você deve ter saído louco para poder experimentar se estava dando certo a tua ideia. Exato. E aí convencer lá o estúdio lá de impressão a me entregar rápido, porque a gente vai em São Paulo sempre, né? Negócios e lazer e tudo mais. Então, aí eu consegui que ele me entregasse. Eu degustei o vinho. Resultado, eu achei positivo. Sim. Então, só que aí você o pior plástico que existe é o da impressão 3D. Tu faz uma degustação e ele fica impregnado e não serve mais. Mas com o resultado positivo, eu disse, agora eu posso investir na fabricação em cristal. Aí você investiu na fabricação de cristal? Na fabricação de cristal. Procurei uma empresa especializada que fica em Blumenau. Tá. E que, por coincidência ou não, é denominada Mozart. Bom, aí vocês produziram um número X de taça. Exato, o protótipo. Então, protótipo. essa ainda é o protótipo. Certo. Foram produzidas 150 taças, né? Eu mandei para algumas pessoas, pedi para ele mandar, enviou caixas para algumas pessoas específicas no Brasil. Sim, que são pessoas que são profissionais que trabalham com vinho. E podem dar uma opinião, fazer dentro dessa resposta, né? Então, e como protótipo, a definição dela agrada muito. Ou seja, um objeto, uma taça, inexistente ainda, né? Tanto que eu dei entrada nas patentes, elas saíram muito rápidas. Certo. Por quê? Porque não existia nada parecido. Eles fazem a análise do desenho industrial. Que você teve dessas experiências que essas pessoas que você mandou a taça, qual foi o resultado da experiência das pessoas que receberam a sua taça? Ela eleva o vinho. Ou seja, há uma classificação dos vinhos, né? Vinho de entrada, um vinho reserva e um vinho gran reserva. Sim. Então, a experiência sensorial nela é que eu pego um vinho de entrada e ele dá um salto. Sim. Ele tem a sensação, entrega uma experiência sensorial de um vinho de categoria mais elevada. Um reserva, um grande reserva. Então ela é utilizada para um vinho de entrada? Ela é utilizada para todo tipo de vinho. Tá. Branco, espumante, tinto. Só que ela dá uma experiência que, se ela pegar um de entrada, você tem a sensação de um reserva. Sim. Se você pega um gran reserva, já parece um vinho, né, de Bordeaux. Se você pega um vinho de... Me arranja mais uma taça dessa aqui. Pronto. Uma só não. Vamos. Bom, e aí você agora está produzindo essa taça, né? Isso. Qual é o nome dela?
essa taça, a denominação Taça Áurea Brasil. Por quê? Porque todo vinho, se você for ver, ele tem uma denominação de origem. Sim. Né? Então, se ela surgiu no Brasil, nada mais É mais justo que ter... a denominação de origem. Deixa eu fazer um desvio. Nós estamos produzindo bons vinhos no Brasil? Excelentes vinhos. Né? Há uns anos atrás, há alguns anos, uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu estava em São Francisco e eu fui jantar com um amigo e ele me apresentou um vinho do Coppola. 8, 9 anos, mais ou menos isso. E eu que não entendo nada de vinho, eu gostei muito do vinho dele. E comentei, falei, mas eu gostei do vinho. Ele falou, é um vinho novo, é um investimento que o cineasta Coppola, né, está fazendo. E ele me levou para conhecer ali perto. Uhum. Claro que a gente teve restrições, não foi assim, eu não conheci, né, mas eu dei uma passada, dei uma olhada onde ele estava plantando por acaso ali. E me chamou muita atenção desse vinho estar sendo produzido na Califórnia, né? Porque a gente tem essa tradição do vinho que é europeu. Apesar que dia desse eu estava vendo um documentário e o documentário mostrava que o chinês tem uma tradição de vinho no interior da China, né? Sim. Então, enfim, é produzido no mundo todo. Claro que alguns locais ficaram mais famosos pela produção do vinho. Bom, passado 8 anos, eu estive agora em Nova York, agora em janeiro, e eu entrei em alguns supermercados e o vinho Coppola estava em todos os supermercados e vários tipos já de vinho, né? Então, assim, significa que não só o clima, a terra da Europa pode produzir bons vinhos, né? A gente tem aqui na Argentina, no Chile já isso, né? Mas no Brasil, enfim, eu fiz um desvio aí. Mas no Brasil já estamos produzindo bons vinhos? Excelentes vinhos, né? Então, o que é que aconteceu? Porque o velho mundo tem toda a tradição. Porque criou a tecnologia. Sim. Né? Mas quando você não consegue mais a modernidade, né? Você não consegue mais deter só para você aquela tecnologia, então ela se espalha pelo mundo. E nada mais foi do que isso, né? Ou seja, o modo de fazer o bom vinho se espalhou pelo mundo. Começaram a fazer bom Quem vinho saiu? na América do Sul, começaram a fazer bom vinho. Quem saiu na frente Unidos, foi a Califórnia. Da Califórnia. Quem saiu na frente foi a Califórnia. Tanto que tem o famoso concurso de Paris de 1976, que foi um baque no mundo do vinho. Sim. Por quê? Porque projetou os vinhos californianos. Que ano foi? 1976. Bem antes de eu ter visitado. Exato, mas por quê? Porque o americano sabe. Ele busca tecnologia e faz, e replica e maravilhosamente. Então, eles pegaram a tecnologia de fabricação, começaram a aplicar na Califórnia com as uvas oriundas da Europa e conseguiram lá, lógico, belos vinhos, como posso dizer assim, que eles são belos. Submeteram ao concurso de Paris, né? E degustação às cegas. Ninguém sabe de onde veio o vinho. E como teve uma aceitação tão grande que os vinhos ficaram melhor classificados do que os próprios franceses. Ou seja, dentro da casa do adversário. Ou seja, nesse momento se provou que em outros lugares do mundo era possível, não só possível, como estava sendo, já estava sendo Exatamente. Feitos bons vinhos, né? E esse foi o start para todo o restante do mundo. E no Brasil hoje temos bons vinhos, é uma produção já respeitada no mundo? Sim, já tem, assim, tem vários vinhos espumantes e brancos que participam de concursos internacionais e são muito bem classificados. Bem classificados, né? Agora, o vinho se nós fôssemos falar como
produto, ele é um nicho de mercado, né? Ele é voltado, é um nicho que eu acho que cresce. A gente vê cada vez mais pessoas bebendo vinho, apreciando vinho. Mas existe em torno dessa história toda uma... Eu não sei se é uma lenda, mas de que a pessoa, para tomar vinho, tem que ter muito dinheiro. Que é só quem tem muito dinheiro é que pode tomar um bom vinho, né? Existe isso. Eu lembro quando começou a se falar do vinho no Brasil, aquele vinho de garrafa azul, eu não sei nem o nome, né? Você lembra que estava em todos os supermercados, né? E o pessoal dizia que era horroroso o vinho. Eu nunca tinha tomado ele, nunca tomei, eu não posso dizer. Mas tem essa história, você conhece essa história, né? Conheço. Assim, o que eu posso te dizer é exatamente, assim, a exclusividade. Então, é criada uma aura de que o bom vinho é só aquele mais caro. É verdade? Não. A tecnologia, ou seja, a dádiva do conhecimento humano, ou seja, da razão humana, é acumular conhecimento, produzir conhecimento, acumular e compartilhar. Hoje, com a internet e com tudo aberto, ninguém consegue mais esconder um segredo de mercado. Então, tudo isso, hoje, está na mão de todos. O brasileiro, lógico, demorou um certo tempo. Ou seja, a Califórnia saiu na frente, depois foi a Argentina, né? Aliás, a Argentina foi anterior, porque, sabe... na verdade, tem a ver mais, eu acho, com a população oriunda do país, né? Lembra que o pessoal... Você tem aí a questão na Argentina, ou seja, a gente tem uma população... Não, mas assim, falando de Argentina, tu lembra que o pessoal dizia assim, era a Europa da América do Sul. Não, então, e tem a história, são oriundos dos espanhóis, né? Exato. E de qualquer maneira, a Espanha também é um produtor de vinho. Um grande produtor de vinho, isso. Muito bem classificada, né? Então. Talvez seja... Já o português, de onde a gente vem, né? O português, o vinho de Portugal já é um vinho mais nichado, né? Eu acho que ele... Mais denso. Ele é mais denso, mais encorpado. Ele é mais denso, mas se você colocar ele comparando com os vinhos todos dos outros países da Europa que produzem vinho, né? Ele não tem a fama que tem alguns outros países, né? Agora sim, agora eu acho que começou a ter. Mas alguns anos atrás não era muito isso, né? Porque assim, o que é que acontece? A França saiu muito antes na frente. Então, agora o mercado vai conseguindo se adequar. Por exemplo, eu estive na última exposição de vinho em Paris, que foi agora em fevereiro, né? Ou seja, tinha a maior parte destinada à França, lógico. Sim. Em segundo lugar, maior área de exposição para os italianos. E em terceiro já era o português. Já era? Já. Mais que o espanhol? Mais que o espanhol. Então, o português está tendo uma... Por quê? Porque o espanhol já estava consolidado, né? O francês, sem dúvida, o italiano também. Então, Portugal começou a competir. E a competição é ali com a Espanha. Com a Espanha. Que está ali. Então, chegamos ao ponto de que hoje temos bons vinhos que não são tão caros. Não. Essa mística sobre só se vai tomar bons vinhos do Velho Mundo, mais especificamente de pontos específicos do Velho Mundo, isso realmente era, mas ficou no passado. O Detran está levando a educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas, instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito, porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. Detran e você, juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Banpará lançou o cartão Afinidade.
com vantagens para você e para o seu time. Faça logo sua adesão no aplicativo ou Internet Banking. E tenha descontos em produtos e serviços. Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Banpará. Banpará. Se sentir seguro é se sentir feliz. A Aspeb oferece planos com seguro de vida, serviço de assistência funeral e uma ampla rede conveniada. Médicos, dentistas, farmácias, supermercados e muito mais. Além de realizar sorteios de prêmios em dinheiro. São mais de 100 mil clientes, atendidos em 8 estados. Com a Aspeb, você tem a tranquilidade que você merece. Venha e traga a sua família para a Aspeb. Descubra como é bom se sentir seguro. Finalmente chegou o mês das mães. Quer coisa melhor que mãe? Não existe coisa melhor que mãe, né? Agora, filho e filha bacana, dá presente bom para as mães. Olha esse sofá, chama sofá ilha. São várias configurações, você pode separar, você pode deitar. É praticamente uma cama, imagina na casa da sua mãe. Essa é uma das novidades que veio lá da Feira de Móveis e Decorações que aconteceu em São Paulo. Pois é, mas temos outras novidades. Você pode conferir nas nossas lojas, mas também pode conferir no e-commerce, nas redes sociais. Imagina você entra no e-commerce, faz a sua compra e recebe na sua casa. Por falar em receber, a Eletromóveis entrega em Salinas e também em mais 20 municípios. O móvel vai lá, chega na tua casa, na casa da tua mãe, na verdade, né? Chega lá montadinho. Pois é, vale a pena você dar uma passadinha aqui e olhar um presente para sua mãe. Tem uma novidade, toda sexta-feira desse mês teremos sorteios. Todo mundo que fizer uma compra acima de R$200 concorre a 4 sorteios, 4 super brindes da Eletromóveis. Aqui você sabe, atendimento diferenciado e estacionamento. Aceitamos todos os cartões de crédito em 1 mais 9 vezes. A Eletromóveis é o local ideal para você comprar o presente para sua mãe. Porque afinal de contas, meu amigo, ninguém merece mais um bom presente do que a mamãe. Belém tem muito a se conhecer, a explorar e a se encantar. E fica ainda melhor com a experiência gastronômica perfeita. Conheça o Resto do Porto, espaço gastronômico e de eventos em Belém. Bem em frente a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Porto Futuro. Uma culinária surpreendente, com sabores únicos e um ambiente aconchegante para todas as ocasiões. O lugar perfeito para encontrar pessoas, reunir amigos, trazer a família, celebrar a vida e degustar o que Belém tem de melhor a oferecer. Venha celebrar o lado bom da vida. Para o governo do Pará, tal mãe, tal filho. A gente cuida das mães, assim como cuida dos filhos. Com uma rede de saúde cada vez mais fortalecida, com acesso ao ensino superior para as mães e educação de qualidade para os filhos, com proteção para elas e oportunidade para eles, porque não tem melhor presente para as mães do que um futuro para os filhos. Governo do Pará. Superamos a fase mais aguda da pandemia de Covid-19 e não perdemos tempo na retomada. A Prefeitura de Ananindeua realiza ações em 180 graus dos dois lados da BR. É desse jeito que estamos levando Ananindeua para outro patamar. 45 unidades de saúde requalificadas e humanizadas, 35 entregues e 10 em andamento, além da implantação de prontuários eletrônicos. Mais eficiência, mais gente atendida, mais vidas salvas e cuidadas. Prefeitura de Ananindeua, seguimos evoluindo. Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre esse painel que é super novidade aqui na My Home. É esse painel aqui, que dá a sensação de painel ripado, porém com uma diferença, o custo e que ele é liso. Então a gente não tem aquele probleminha com o acúmulo de poeira. Então, móveis de qualidade, preço justo, novidades que cabem no seu orçamento e ideias maravilhosas é aqui na My Home Planejados. Vem pra cá, Alcindo Castelo esquina com Antônio Barreto, @My Home Planejados Belém. Vem pra My Home Planejados.
No período das chuvas, aumentam os casos de gripe. Tem gente que logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do Pará, por todo o Pará. O Detran está levando a educação de trânsito por todo o Pará. Em mais de 100 municípios, motoristas e pedestres já receberam ações educativas nas ruas, escolas, empresas e instituições públicas e privadas. Participe você também e respeite as leis de trânsito, porque quem não usa cinto de segurança, o capacete ou dirige embriagado pode acabar não voltando para casa. Detran e você, juntos para salvar vidas. Governo do Pará. Aprendi com a minha mãe que se a vida for difícil, é preciso ser forte e encarar. É muito bom ver o seu delivery de comida crescendo. Ela sempre foi meu exemplo. Só não herdei o mesmo talento para cozinha. Mas olha aqui o meu salãozinho bombando também. Segui os passos dela e consegui crédito no Banpará. Empoderamento passa de mãe para filha. Banpará empodera. Força e valor para o trabalho da mulher. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida ó, lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui é só isso mesmo. Já essa aqui... Entendeu? Parecem iguais, mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Hoje um bom vinho pode ser encontrado por que valor? Olha, um bom vinho de degustação, assim, para quem já, vamos dizer assim, como a gente chama, como a gente denomina, tem uma litragem, ele está em torno de 80, 100 reais. Tu consegues comprar um vinho de muito boa qualidade, seja ele nacional ou importado. Não é um valor tão alto. Bom, mas eu estou curioso. Vamos lá? Quero... falamos, mas o principal é a degustação. Ninguém fala de vinho e sente o sabor dele. O principal é a degustação. Então, esse vinho é da onde? Esse vinho é da região viticultora do Rio Grande do Sul, que são os maiores produtores. Esse aqui, especificamente, vem da cidade de Farroupilha. Eu li que estão produzindo vinho no Nordeste. Rapaz, que coisa incrível. Por isso que eu digo assim, é a dádiva do conhecimento e da tecnologia. Imagina só, Nordeste. Que é uma terra árida, né? Pois é, mas mas tem uma característica específica de lá, né? Tem produção de ice wine, ou seja, o que é o ice wine? Tu está numa região totalmente inóspita para uva. Por quê? Porque antes dela amadurecer, vem o inverno e congela. Aí o que acontece? Eles criaram um vinho a partir daí. Sim. A uva vem amadurecendo, só que aí a temperatura, antes dela terminar o amadurecimento, a temperatura cai drasticamente, dá uma nevasca e congela. E eles perdiam. Então, alguns anos eles conseguiam produzir vinho e outros eles perdiam porque congelava. Aí alguém teve a grande ideia, o insight. Vamos fazer com ela congelada e ver o que é que dá. Então sai um vinho leve, parece um drink extremamente agradável. O que dá o sabor ao vinho é a terra? É o terroir. Isso. O terroir é composto do solo,
né, do clima e da, como eu digo assim, a etnia que povoa aquele local. Sim. Então, eles compõem terra, clima e tecnologia. Porque a gente não pode falar que tecnologia é algo só, né, celular, grandes empresas, máquinas. Não. Tecnologia do passado era uma forja, era o modo de preparar o vinho, né? Em Champagne, os champanhes antigamente, quando foram criados na época de Dom Pérignon, eles eram totalmente turvos. O vinho não era límpido. Aí a família Clicquot, né, o marido que tocava o negócio, faleceu. Ficou a viúva para tocar o negócio, né? A necessidade é a mãe das invenções. Ponto. Tá aí a roda que não nos deixa mentir. A viúva tendo que cuidar dos filhos e tocar o negócio, né? Aí ela foi que desenvolveu a técnica do degorgement, que é congelar, separar a turbidez por uma inclinação e depois soltar essa pressão e toda aquela matéria orgânica da fermentação saía e o champanhe dela ficava límpido e com o mesmo sabor. Ou seja, era tecnologia. Era tecnologia. Ela conseguiu manter em segredo isso por 8 anos. Aí, então, hoje a gente toma Veuve Clicquot, que é a viúva, né? Veuve Clicquot é a viúva Clicquot, da família Clicquot. E os espumantes hoje, né, são límpidos, espumantes de um modo geral, o champanhe mais especificamente, porque ela desenvolveu essa técnica, essa tecnologia. Bom, já está chegando gente no restaurante, a gente já vai começar a atrapalhar não é, né? É com essa. Isso. E por quê? Então. E por que com essa mão? Não, na realidade é com a mão que tu tem mais habilidade. Se tu fores destro, é a direita. Se tu não fores canhoto, é a esquerda. Então, por quê? Mas eu sou canhoto. Pois é, então é isso. Por quê? Porque tu vais mais facilmente levar até a boca. Um desenvolvimento que eu tive de técnica, eu não faço mais aquela volatilização, cheirar antes. Por quê? Porque do meu conhecimento da área de gastronomia, olfato e paladar trabalham juntos. Então, e a resposta sensorial do meu cliente é o que me motiva sempre. Então, uma das orientações que eu dou, né, eu vou trocar de mão aqui para ficar mais visível para os espectadores. Eu falo o seguinte, seja nessa taça, seja em qualquer taça, sincroniza o movimento com a respiração. Quando a borda da taça tocar o lábio, né, todo mundo pode fazer essa experiência em casa com o seu vinho, com a sua taça. Quando a borda tocar no lábio, começa a inspirar. Por quê? Porque dessa forma, o teu olfato vai trabalhar em conjunto com o teu paladar. Porque quando você cheira e depois bebe, eles estão tanto quanto separados. E aquele buquê que eu falei no início já saiu. Então, como é que faz? Eu vou fazer que nem você. Pronto. Tocou no lábio, começa a inspirar. Tem algo diferente. Eu não sou nada especialista em vinho, você sabe disso. Mas eu já tinha provado, para ser sincero, com essa taça e com as outras taças. E ele perguntou para mim, qual é a sensação que você mais gostou? Eu falei, essa aqui. E aí depois ele veio me dizer que é essa taça que ele tinha criado e agora está sendo comercializada. Então, assim,
esse negócio de eu tomar o vinho aqui na frente, falar que tem uma boa sensação, é meio que eu já tinha tido antes, né, para ser sincero. Mas agora a taça está aí, né, para ser comercializada, um produto nacional, um produto que você tem que colocar no mercado não só do Brasil, mas a intenção é colocar no mercado do mundo todo, né, para quem gosta do vinho, né? Exato, assim, eu tive, né, antes de colocar no mercado, né, brasileiro, eu levei ela para a França agora, depois eu fui na exposição de vinhos, Sim. na feira de vinhos em fevereiro, e em março, né, eu criei coragem para levar a taça e para alguns especialistas, né, sommelier de restaurantes que eu já havia frequentado, né, donos de adega e funcionários de adega onde eu já tinha comprado vinho em 2021. O que eles acharam? Olha, a resposta assim foi surpreendente. Então, assim, para quem tem muita experiência, eu não posso dizer essa técnica que eu uso, né, é para o consumidor final, meu cliente. Então, cada um tem a sua maneira de experimentar, mas a maioria deles, quando já no aroma, na primeira respiração, na volatilização, eles já diziam, João, é diferente. É diferente. Ela aflora mais o buquê e a sensação geral de degustação do vinho. Você sabe que a matéria-prima principal do jornalismo é a curiosidade, né? Meus amigos dizem que eu vivo com uma antena ligada 24 horas por dia. E é assim mesmo. Eu acho que foi isso que me fez seguir essa profissão desde os 13 anos de idade. Já faz tempo isso. E quando o João falou da taça, eu fiquei numa curiosidade doida para entender. Mesmo eu não sendo um consumidor de vinho, como eu te falei, na minha casa quem consome é minha esposa. Eu pouco consumo. Mas fiquei curioso. Foi por isso que eu pedi para ele, para a gente poder gravar isso aqui, para poder entender um pouquinho disso. Agora, o mais bacana de tudo, para mim, é a tua iniciativa, que é a iniciativa de propor algo diferente, propor algo novo, estudar, pesquisar para poder fazer isso. E talvez isso possa ser utilizado para todas as pessoas que estão nos vendo e têm a vontade de empreender. Empreender não deve ser nunca uma alternativa se você está desempregado. Não é esse o propósito. Empreender é vocação. E cada um deve desenvolver essa tua vocação da melhor forma possível, mas sempre dentro daquilo que gosta de fazer. Eu acho que o princípio do sucesso é investir naquilo que você gosta. Exato. E eu iria além, né? Se você tem uma oportunidade de empreender, né, eu acho que assim, o ser humano é o animal, né, lógico, somos animais, a raça de animais, aquela segmento do reino animal mais adaptável que existe. Então, vive no Polo Norte, vive no deserto do Saara, ponto. Então, está no meio das intempéries. E o empreender, eu tenho uma grande ideia. Eu passo a me adaptar e amar aquilo. Ou seja, você consegue se adaptar e transformar aquilo que você está fazendo em amor. Às vezes o pessoal não sabe por que o seu negócio não está indo tão bem. É porque esqueceu de adicionar isso que tu falaste, o amor por aquilo que está fazendo. Então, empreender, você pode partir de uma ideia, mas pode você tem partir. que gostar daquilo, né? Passe a amar aquilo. Se você realmente gostar, vai embora. Né? Vai embora. João, obrigado. Obrigado. Olha, e um brinde a vocês que estão nos assistindo. A gente fica por aqui. Tem aqui o telefone, contato, a taça, se vocês quiserem. Acho que é bacana. Bacana. Um oferecimento Aspeb Benefícios.
aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, feito por pessoas. C-Transbel, Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Hospital HSM, pioneirismo em transplante de medula óssea. Líder, tem tudo e muito mais para você. Gavi Resorts.